Boa noite, Brasília, boa noite, Brasil, boa noite, Além Brasil. 19 horas 30 minutos, para tristezas de alguns e alegrias de outros, terminou o nosso horário de verão. 19 horas e 30, exato horário de Brasília. Boa noite, presidente Eduardo Araújo. Boa noite, Valdir, boa noite a todos e todas que nos acompanham. E espero que a gente agora consiga dormir bem aí, né? Com certeza. E hoje o nosso tema é interessante. Nosso programa TV Bancários vem com o tema LERDORT, que é sentido por muitos bancários e bancárias do Distrito Federal. Você pode participar também deste programa, basta enviar pelo Linha Direto e o Diego vai te mostrar como. Põe no ar, Diego. Para participar é muito fácil, basta acessar o site do Sindicato dos Bancários e clicar no ícone do programa. Na página de exibição, você irá encontrar o Linha Direta. Coloque o seu nome e a sua dúvida. Se achar necessário, coloque também o seu e-mail. Participe e ajude a fortalecer as lutas da categoria no programa TV Bancários. E nós vamos apresentar um pouquinho agora, um vídeo sobre essa questão da LERDORT, para que a gente entre no nosso diálogo. Põe no ar, Diego. Pois presidente Eduardo Araújo, mais uma vez boa noite. O que é LERDORT? LERDORT é uma doença que virou uma epidemia nos anos 90, né? Chama lesão por esforços repetitivos, né? E DORT é doença osteomusculares, também de determinados setores do nosso corpo, né? Então ela é como se fosse um palavrão, mas é uma doença causada principalmente pelo trabalho repetitivo. Então, por isso, essa é a primeira denominação, depois veio a DORT. E dia 28 de fevereiro foi considerado por organismos internacionais o Dia Mundial de Combate a essa doença, porque, como eu disse, né, virou uma epidemia nos anos 90, com a necessidade de aumentos crescentes de produtividade, né? E substituindo mão de obra por uma questão de mecanicista, só que você começou a cobrar 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes mais produção de um indivíduo. Então, e não tinha uma adequação com a nossa capacidade física de estabelecer uma proteção àquele. Então, achávamos que podíamos fazer aquela mesma quantidade de trabalho ou aumentar a nossa produtividade, mas com o passar do tempo vinham essas doenças, que atingem principalmente os membros superiores, então vinculados aos braços, né, e ombros e braços, que são os principais afetados. E a gente acompanhou durante muito tempo, dentro do banco, várias pessoas que depois não conseguiam nem mais pentear o cabelo, ou escovar dente. Então é uma situação muito complexa, que atinge os membros superiores, mas pode trazer uma série de outros problemas para a vida psíquica dos indivíduos. No caso do bancário ou bancária, a função do caixa tem um número maior de casos de LERDORT ou de uma forma geral? Tanto, de repente, o gerente que está pegando o computador toda hora, ou a pessoa da tesouraria que está contando dinheiro. A função do caixa, existe um índice maior? Sim, os caixas foram os que mais sofreram com essa doença. Então, com aquela quantidade de clientes para você atender, né, num saguão, e você tendo uma pressão muito grande, ou seja, a LERDORT não é causada apenas por uma fraqueza muscular ou de fibras, né, mas sim pelo contexto do trabalho. Então, não é apenas um movimento repetitivo em si. Então, todos os trabalhadores estão, vamos dizer assim, são público de uma possível doença. Então, se você é um gerente, mas trabalha com muita repetição dali, de determinados momentos,
A gente identifica assim, eles padronizaram os móveis e não importa a tua altura ou a minha altura, você tem que usar a mesma estação de trabalho. Então, aquilo já gera uma série de problemas. Outro é as cadeiras, né? Também elas não são adaptáveis de forma geral. Então, você começou a adaptar o ser humano ao serviço ou às estações de trabalho, você começou a gerar esse tipo de problema. Então, nem sempre as mesas são adequadas, não existe um mobiliário que ele possa se adaptar ao indivíduo, então tudo isso vai gerando. Então, só de você estar com o mouse aqui, fazendo vários movimentos ali durante o dia todo, pode gerar um alerta, porque, como eu repito, não é só a questão física, também tem a questão psíquica, que aí vem pela pressão, pelas metas abusivas, você trabalhando longas jornadas. Então, o gerente não trabalha apenas 8 horas, né? Ele fica fazendo horas extras, ou nem sempre horas pagas, mas ele trabalha além e em condições inadequadas. Isso vai gerar, sim, problema. E essa pressão gera também isso. Agora, você falou a questão de mobiliário. Não existe, então, nos bancos, uma padronização desse mobiliário? Por exemplo, o Banco do Brasil usa só mobiliário X, o Banco Itaú usa só mobiliário Y. Não existe essa padronização visando a melhoria do trabalhador? Não, assim, cada banco estabelece um padrão de cores, de layout, mas ele não estabelece um equipamento que possa se moldar ao tamanho, ao peso de cada indivíduo. Então, você não respeita a natureza humana, porque você coloca ali um mobiliário que serve a alguém de 1,60 m e serve a alguém de 2 metros de altura. Então, normalmente você vê as pessoas curvadas para poder ficar olhando para o monitor. Então, todo tipo de tensão ali vai gerar certamente um adoecimento. Então, nem todas as cadeiras têm a possibilidade de você encostar a cabeça ali para um relaxamento, alguma situação. E os tratamentos, então, de tudo isso é muito mais complexo ainda do que a própria doença, porque também não dá para padronizar que... e a gente brincava em determinado momento, porque não tinha consciência... Claro. Então, quando chamava lerdo, aí falava, isso é do lerdo. Então, muita gente brincava com esse tipo de situação, e na verdade é uma situação muito crítica e que machuca demais, não só o corpo, mas também o indivíduo. Presidente, para aquele bancário, para aquela bancária que está assistindo ao nosso programa de hoje, que de repente está sentindo algum sintoma, isso é uma dor, quais os sintomas da Lerdort? Olha, normalmente eu já assisti várias palestras, alguns seminários sobre o assunto, então não sou um médico apto a falar sobre isso, mas formigamentos, dificuldade de segurar caneta, determinados objetos, ou você sentir uma dor muito constante e aguda, né? Então, isso já caracteriza como uma possível início de um alerta. E em determinado período estágio da doença, ela pode ser até bem tratada, mas ela pode chegar ao ponto das pessoas serem aposentadas, né? Por falta de capacidade de voltar à condição de trabalho. E essas ginásticas, chamadas ginásticas laborais, que já existem em algumas instituições, inclusive bancárias também, ela ajuda a prevenir a Lerdort? Olha, depois do surto, né, que a gente viu um número muito grande de pessoas atingidas por isso, a gente identificou que alguns bancos começaram a criar programas de qualidade de vida no trabalho, ou chamados QVTs. Isso, na verdade, ajuda um pouco do relaxamento. E a ginástica laboral, ela ajuda você a distensionar os músculos para iniciar qualquer atividade. Então, a ginástica laboral é um alongamento que deve ser feito em qualquer situação. Mas isso não vai mudar, por exemplo, a condição daquele mobiliário, e não vai mudar também a pressão que as pessoas estão sofrendo pelas metas abusivas, pela carga excessiva de trabalho. Então, esses programas ou as ginásticas, elas não vão evitar que alguém deixe de ter a doença. É notório que no Sindicato dos Bancários existe o departamento da diretoria de saúde.
trabalhando mais nas consequências. Agora, quais as ações do sindicato para prevenir as causas? Nós vamos fazer uma atividade agora no dia 26, né, convidar todos os bancários e bancárias para participar. Nós vamos estar com a presença de um médico lá, mas ele não trata apenas de medicina, né, como eu disse, de todo um conjunto de fatores que adoecem. Então as pessoas precisam ter consciência, precisam também serem solidárias, porque quando alguém está passando por aquilo, ela costuma esconder, porque ela tem medo de ser discriminada. Então é preciso ter consciência, evitar discriminação e ser solidário para que as pessoas possam conviver com alguém que está acometido pela doença. Você falou há poucos minutos a questão dos tratamentos, né? Quais os tratamentos utilizados no caso para Lerdorf? Olha, os médicos que a gente tem bastante contato, eles não recomendam nenhuma cirurgia. Porque essas cirurgias, elas não ajudam na recuperação, elas criam um outro problema. Normalmente elas criam mais problema do que ajudam a resolver. Então, dependendo de são raríssimas exceções, caberiam cirurgias, né? Então, normalmente as pessoas tratam com acupuntura, com fisioterapia e precisam entender o seu ritmo de trabalho. Ninguém é igual a ninguém. Então, não precisa copiar o colega do lado que faz 400 autenticações, 300 autenticações. Tem que ter... E os chefes têm que respeitar a capacidade de cada um. Ok, são 19h40, horário de Brasília. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial. Voltaremos no bloco seguinte. Aproveite, mande a sua pergunta, mande a sua contribuição. Basta clicar no Linha Direta. O presidente dos Sindicatos Bancários do Distrito Federal, Eduardo Araújo, responde ao vivo para você. Segue TV Bancários. Quer comprar uma TV nova ou um carro 0 km? Pretende fazer uma viagem inesquecível ou realizar o sonho da casa própria? O sindicato possui uma nova parceria que vai facilitar essas e outras necessidades dos trabalhadores. Trata-se do programa de vantagens Seu Negociador, que pode ser acessado pelo site www.vantagensbancarios.com.br. A iniciativa oferece benefícios voltados para a aquisição de bens e serviços em diversos ramos do mercado. Os bancários utilizar este pacote de vantagens. Basta entrar no site e logar com o seu CPF e digitar a senha padrão 123456. Em seguida, o associado deve redefinir sua senha e atualizar seu cadastro. Deles é a Central Negociador, onde o trabalhador
pode solicitar negociações para reduzir o valor da compra de um determinado bem ou serviço, de uma viagem a um carro. Nesse caso, o associado pagará uma taxa de apenas 20% sobre o valor da economia gerada em cada consultoria. Outro benefício oferecido pelo site é o serviço de parceiros cadastrados, que disponibilizam uma lista de vantagens pré-definidas aos bancários. Além disso, os usuários possuem benefícios do www.porumabagatela.com.br, um site de e-commerce que também oferece aos associados produtos com descontos pré-estabelecidos. Mais uma vantagem é o serviço de classificados, em que os bancários têm acesso aos bens e serviços cadastrados por outros usuários, bem como podem registrar o próprio anúncio, gratuitamente. Pois é, faltam 15 minutos para as 8 horas, acabou o horário de verão, horário de Brasília. Estamos continuando com o nosso programa TV Bancários, hoje com o tema Ler Dort. Estamos aqui com o presidente do Sindicato dos Bancários do Distrito Federal, Eduardo Araújo. Presidente, como prevenir a Ler Dort? Bom, a prevenção ela depende não só... não depende só do indivíduo, mas a nossa... vamos dizer assim, o nosso caminho, e a gente entende que o melhor caminho é esse, é prevenção. Então a prevenção conheça o seu ritmo, né? Evite tensão muito grande para poder fazer determinados trabalhos. E aí tem um problema, porque as empresas cobram metas, e a gente tem feito um trabalho de cobrança de meta contra as metas abusivas, né? Como é que se cobra isso? Ou você democratizar o processo de construção de metas, né? Que as pessoas falam assim, olha, essa é a minha capacidade real, a minha carteira dá isso, ou eu consigo fazer com que processe tantos papéis. Então essa é uma situação que precisa evoluir nas relações de trabalho, não só nos bancários, mas em todas as relações de trabalho. E outra situação é compreender que nós não somos máquinas, né? Os indivíduos, nós, os seres humanos, não somos máquinas e não aguentamos o ritmo por muito tempo. Então, e esse ritmo ele vai atingir o nosso psicológico e muitas das vezes também atinge o nosso físico. Então, para que você consiga fazer isso, é preciso conversar bastante com os colegas, trazer a sua demanda para o sindicato, para que a gente possa recomendar determinadas posturas e que a gente também possa intervir no sentido de melhorar o seu ambiente de trabalho. Então essa é uma situação que o sindicato sempre pode reivindicar. Presidente, e quais os direitos dos trabalhadores acometidos com as Ler Dort? Temos alguns no âmbito das empresas e outros no âmbito da Previdência. Então a gente conseguiu clausular no final dos anos 90 a vantagem de caráter pessoal, Ler Dort, né, que era principalmente para os caixas, onde você conseguia estabelecer que se aquela pessoa não tem mais condições depois que ela foi acometida pela doença, não tem mais condições de trabalhar naquela situação, no mesmo posto de trabalho, então ela teria uma vantagem de caráter pessoal durante um prazo, recebendo aquela mesma gratificação sem fazer aquele trabalho. Então esse é um dos direitos que a gente conseguiu clausular com alguns bancos. Tanto faz banco público como banco privado ou alguns bancos? Alguns bancos. Então aí a gente tem que estudar caso a caso. Por outro, a gente considera que a Ler Dort é um acidente de trabalho. Então a gente tem que emitir a CAT, e esse CID, né, que da doença, a gente também consegue caracterizar que é relativo ao trabalho. Algumas pessoas, e aí com uma intenção, falava que, sendo que algumas mulheres tinham problemas com o Ler Dort também, falava que é porque ela trabalhava em casa, né? Então isso também não é verdade, então a gente tem que tomar cuidado com dizer que se é o trabalho da pessoa que está em casa que está acometendo a doença. Então a gente consegue caracterizar que é um acidente de trabalho, isso tem uma bibliografia farta sobre esse assunto, então, e também já foi reconhecido como acidente de trabalho, a pessoa tem direito ao seguro acidentário. Então, enquanto ela trabalha, ela tem uma vantagem por não poder
exercer mais aquele cargo que ela tinha e ser discriminada em eventuais cargos maiores. Então, ela tendo o reconhecimento da doença, então ela vai ter esse seguro pago pela Previdência enquanto tiver... Eu acho que está dentro dessa sua resposta, por exemplo, Silvio Ribeiro, ele está participando aqui conosco, ele pergunta como o sindicato ampara quem tem a Ler-Dort. Bom, primeiro é a acolhida, né, nossa acolhida. Hoje nós temos uma Secretaria de Saúde, antes nós não tínhamos ela oficialmente, depois nós fizemos uma alteração do estatuto e constituímos essa... E temos uma parceria com o NB, com psicólogos que fazem um atendimento primário ali para poder avaliar a situação. Por outro, a gente já tem um quadro de funcionários bem capacitado, reconhecendo todas as demandas que podem gerar dali os direitos que a gente tem. Então, a pessoa lá já está treinada para fazer o comunicado de acidente de trabalho, porque os bancos normalmente não fazem isso, né? Não comunicam o acidente de trabalho para a Previdência. Então, a gente também acompanha o processo de perícia, tem os advogados previdenciários que atendem na segunda, quartas e sextas pela manhã, então nós temos um escritório exclusivo para tratar desses problemas previdenciários e também com relação a algum descumprimento de cláusulas que a gente tenha em relação aos próprios bancos. Então nós preparamos uma estrutura que demanda. E depois disso a gente está fazendo agora encontros constantes com pessoas que sofreram, né, foram atingidos por essa doença. Então tem uma gama de atividades que o sindicato faz pensando nessas pessoas. Não são muitas, né, mas a gente também consegue captar o problema e buscar proteger aquela pessoa. E quais as reivindicações, as principais reivindicações do sindicato no tocante às Ler-Dort? A primeira, vamos dizer assim, foi de estabelecer que houvesse o cumprimento de normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, que estabelece uma pausa de 10 minutos a cada 50 minutos trabalhado para digitadores. Então essa é uma primeira cláusula, então, que a gente estende para caixas de alguns bancos e alguns bancos ainda não fizeram essa cláusula ter validade. Mas a gente reivindica isso para todos os caixas que haja essa pausa. Então o trabalho bancário já tem essa redução para 6 horas, né, a carga normal, e mesmo assim a gente reivindica que tenha a pausa de 10 minutos a cada 50 minutos, para você ter a pessoa trabalhando até se aposentar, e não ter uma pessoa acidentada ali, ou que vire um deficiente físico, né? Porque quando a pessoa entra para a cota de... ele é reconhecido como Ler-Dort, ele pode entrar na cota de deficiente físico daquela empresa. Então essa é uma das situações. As outras, essa é uma que trabalha com a prevenção, né, que é você pedir a pausa. As outras reivindicações são muito na relação do banco com o trabalhador que já está cometido. Então, como é que ela mantém a sua remuneração, quais seriam a carga de trabalho. Em determinadas situações, os médicos recomendam que a pessoa reduza a carga para 4 horas, quer dizer, não afaste totalmente a pessoa do trabalho, para que ela possa permanecer produtiva e não tenha outros problemas psíquicos. A remuneração, a ampliação da vantagem de caráter pessoal por mais tempo quando ela retorna e, principalmente, a garantia de emprego, né? Que ela tenha a estabilidade no emprego durante um prazo, porque senão, normalmente um gerente pressionado por metas não vai querer uma pessoa com baixa produtividade ali, principalmente mesmo que seja na cota de deficiente. Claro. Então eles querem extrapolar por conta da pressão. Então a gente precisa ter esse prazo em que a pessoa não possa ser demitida de forma alguma e que ela possa permanecer no trabalho. Presidente, e como se demonstra pelos dados que vocês têm a receptividade por conta dos patrões de um funcionário que reclama das Ler-Dort?
Olha, é muito ruim. Um dos casos dos últimos casos que a gente acompanhou foi de uma colega que estava retornando, né, de um período de tratamento, mas ela vinha então com a capacidade reduzida, não podia nem empurrar, inclusive, uma porta de segurança. Certo. E um determinado indivíduo colocou ela numa estação de trabalho que ela tinha que, todo momento, fazer a transposição e empurrar uma porta de segurança pesada para poder ir para outro setor. Então isso, falta sensibilidade dos próprios colegas para, não só da direção dos bancos, mas dos próprios colegas para receber adequadamente essas pessoas, né, e não ter brincadeirinhas ou outras questões que possam prejudicar as pessoas. Pelo lado dos empreendedores ou dos patrões, eles querem, acham que as pessoas têm que dar 100%. Se não der 100%, não presta. Depois que chupou a laranja, né, joga o bagaço fora. Então essa é uma situação que a gente ainda, até atingir a cota de 5% para deficientes, os bancos acabam ali engolindo, né? Não é uma situação tão simples, mas a gente tem conseguido manter as pessoas no trabalho. Mas não é uma coisa muito bem recebida e falta orientação, então, dos patrões ou dos diretores das empresas para que essas pessoas sejam tratadas de forma melhor. Além de investir em imobiliário adequado, porque uma coisa a gente falar na pressão, que ela é um pouco mais subjetiva, como é que você mede a pressão ou não? Como é que você mede essa meta ou não? Mas outra coisa é você, de fato, chegar a um local de trabalho e ver que aquele mobiliário não serve para a pessoa, que o monitor está de forma inadequada, que a pessoa é muito baixa, ela precisa de um descanso de pés, se ela é muito alta, precisa de aumentar a sua estação de trabalho. Então, falta investimento por parte das empresas para adequar o mobiliário. Não é, vamos dizer assim, trabalha com um conceito médio de padrão de mobiliário e quem está fora da curva que se vire, né? Ok, presidente. Chegou aqui mais algumas participações. A senhora Maria Dalva Rego. Oi, sou Maria, gostaria de saber como será este evento sobre o tema que passou no vídeo. Trabalho no Banco do Brasil há 13 anos e já sinto os males. Obrigado, presidente, parabéns pelo trabalho. Maria Dalva Rego. Olha, Maria, vou convidá-lo então, e extensivo a todos, né? Nós vamos ter uma palestra inicial sobre o tema de prevenção, voltada mais para prevenção, mas como vai ser um médico, né, que vai ministrar essa palestra, que o doutor pela UNB, a gente vai também abrir o espaço para que as pessoas façam perguntas, né, e que a gente possa interagir um pouco. E também nós vamos fazer um cadastro das pessoas que precisam de acompanhamento no sindicato, para que a gente possa manter então uma relação muito mais estreita. Então é importante que as pessoas participem. Nós estamos convidando todos os membros de CIPA, os representantes de prevenção de acidentes nas agências, os departamentos de recursos humanos nas empresas, para que possam participar e a gente fazer um diálogo franco lá, um debate aberto, né, e franco, para que a gente consiga mobilizar mais pessoas para esse tema, né? Porque quando a gente está assim, eu também sinto algumas dores, né, na parte do cotovelo, né, que nem sempre eu consigo fazer o trabalho de forma que eu gostaria. E a gente até se culpa bastante em relação à nossa queda de produtividade. Mas isso é, de fato, quando a gente vai trabalhando demais, a gente nem pensa, às vezes, nas consequências. Okay. Agora tem a participação aqui da Marta Dias. O presidente chegou a dizer que tem que ser feita uma pausa de 10 minutos a cada 50 minutos de trabalho. Tenho liberdade para fazer isso ou tem que pedir autorização para a minha chefia? Marta Dias. A gente precisaria identificar o banco, que alguns a gente conseguiu já clausular para cada caixa, e alguns não. Então, o ideal era fazer sempre uma conversa com o gerente imediato, para que ele possa ter esse período de pausa, porque a gente não, como eu disse, nós não somos máquinas, e a gente precisa de fazer essa pausa para que a gente preserve a nossa capacidade de produção até que a gente possa aposentar normalmente, né? Então, primeiro conversa ali com o gerente imediato, se caso
tenha problemas, aí a gente precisa reforçar a reivindicação junto à direção da empresa. Mas alguns bancos já foram clausulados pelo sindicato, né? Sim, alguns bancos sim. Ok. Presidente, nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, faltam 3 minutos para as 8 horas. As suas considerações finais aqui para a câmera 1 sobre esse tema, Lerdort. Olha, é um tema que em fevereiro a gente fala um pouco mais sobre Lerdort, em abril a gente volta a falar das vítimas de acidente de trabalho, no dia 28 de abril também, e a gente não pode cochilar sobre a saúde, porque é o nosso maior bem, né? Não adianta a gente acumular riqueza se a gente não tiver saúde para poder usufruir dela ou até para poder estabelecer uma boa condição para a nossa família. Então é importante que a gente conheça os nossos limites, participe das atividades que o sindicato, denuncie determinados abusos que possam estar sofrendo, para que a gente também possa agir, seja de forma discreta ou seja com uma intervenção um pouco mais aguda, mas nós estamos à disposição para isso. E participe do evento, dia 26, no Teatro dos Bancários, onde a gente vai fazer algumas conversas mais profundas sobre o tema e que a gente possa levar isso para os outros colegas do nosso trabalho. Presidente, semana começando, os informes da semana pós-carnaval, diz que nosso ano começa agora, né? Então vamos lá. Bom, oficialmente começou, oficialmente, né? Mas hoje nós já fizemos uma atividade, nós fizemos um debate aqui, né, algum tempo atrás, sobre a Caixa Econômica. Sim. E hoje nós estávamos do lado de fora, evidentemente, da posse da Miriam Belchior como presidenta da Caixa e fazendo as nossas cobranças. Se há um boato, ou se é só um boato que o governo pretende vender ações da Caixa Econômica, que ela fale isso publicamente, que é apenas um boato e que ela toque a sua gestão na Caixa, inclusive colocando mais mulheres nos cargos de direção e de gestão, né, para que a gente tenha um ambiente mais humanizado e que seja reconhecida a capacidade e as possibilidades que as mulheres trazem para as nossas empresas. Então, nós fizemos esse ato lá e nós vamos fazer um novo ato no dia 27, meio-dia, na matriz da Caixa, né? Um novo ato. Enquanto a gente não tiver um fim sobre essa história de venda de ações da Caixa, nós não vamos descansar e continuar fazendo atos e conscientizando os trabalhadores de que é um péssimo negócio, não só para os empregados, mas também para o Brasil, a venda de ações da Caixa para o mercado. No dia 26 à noite nós temos atividade da Secretaria de Saúde e nós estamos preparando algumas atividades para a semana, da primeira semana de março, onde nós vamos comemorar aí o Dia Internacional da Mulher. 8 de março, Dia Internacional da Mulher, realmente, estamos chegando já. São 20 horas em ponto, estamos chegando ao fim do nosso programa. Gostaria muito de agradecer aqui a presença do nosso presidente Eduardo Araújo, a presença sempre contributiva da assessoria de imprensa dos sindicatos bancários, da nossa equipe técnica, ao Lucas aqui dentro, ao Diego e ao Davidson lá fora, mas agradecendo principalmente a você, bancário, bancária, audiente, internauta que participou e que está sempre acompanhando o nosso programa aí de fora, e falo, participe mais, pode mandar sua pergunta, o presidente aqui responde ao vivo. Nós estamos lembrando que nós temos um encontro marcado na próxima segunda-feira, a partir das 7 da noite nós já estaremos no ar, colocando vídeos, alguns comerciais de serviços, produtos que o Sindicato dos Bancários oferece também, e logo após entramos no ar aqui com a presença do sindicato ou de outro diretor, presença do presidente ou de outro diretor do sindicato. No mais, nós desejamos a todos uma ótima semana, uma semana abençoada, e até o próximo TV Bancários. Tenham todos uma ótima semana.